Fala pessoal, vamos começar mais um podcast aqui. Então hoje um tema diferente, um tema bem interessante nesse mundo da arquitetura e da construção. Eu sou o Alexandre, vou conversar um pouco aqui com a Mayara Val, que é do escritório Ponto 41, Arquitetura e Design, e ela vai falar um pouco sobre ela. Oi, Alexandre, obrigada pelo convite. Então, eu sou a Mayara Val e eu sou designer de produto de formação, ao contrário do que muita gente pensa. Já me chamaram de arquiteta, de designer de interiores, mas na real a minha formação é produto. E depois eu fiz especialização em design de serviços. E aí, já posso começar a apresentar o escritório? Você já pode começar, porque eu não sei o que é um designer de produto ainda. Então, você pode me explicar o que é um designer de produto. Designer de produto é um profissional especializado na criação de produtos, seja ele, por exemplo, produção em escala industrial, como mais artesanal, vamos dizer assim, né? Mas tem a ver tipo com embalagem? Tem a ver assim? com embalagem, com mobiliário, com indústria. Então você pode trabalhar desde, sei lá, indústria automobilística até desenho de móveis, né? Criação de embalagens. Então é uma gama bem grande, bem complexa. E daí mescla ainda com design de serviço. Design de serviço, que é? Exatamente. Que é o pensar a entrega do serviço num espaço, né? Vamos dizer assim. Então, como que eu vou... quais vão ser os pontos de contato com o meu cliente? O que eu quero que ele veja, que ele sinta, que ele interage com relação ao meu serviço. Isso não precisa ser linkado com espaço físico, na verdade. Você pode Posso pedir um exemplo? Por Pode, exemplo, claro. Você vai vender leite, uma caixa de leite. Então, como que o design de serviços funcionaria nesse caso de caixa de leite, né? Pra ficar fácil pra todo mundo entender, vamos lá. Bem tranquilo. Eu teria que entender, primeiro, quem é o meu cliente, quem é o público-alvo, quem é a persona, né? Que a gente chama, enfim, também no design de serviços. Depois, qual é a jornada dele de experiência em relação à minha marca de leite. Então, primeiro eu vou impactar ele nas redes sociais, nos sites, direto no supermercado. Quais vão ser os pontos de contato? E aí, o que eu quero que ele tenha de jornada, né? Então, ele vai ver uma propaganda minha, depois ele vai no mercado, meu leite vai estar... exposto dessa forma, daí vem embalagem... Que daí já pega o design de produto... Todas as interfaces, então sejam elas digitais ou físicas, você tá englobando e você tá pensando quando você fala em design de serviços, até o final, e depois ainda entra a pós-venda, né? Ou né? Depois a recompra, enfim, tem diversos... Mega amplo, então. Porque vai mesclar marketing, vai mesclar vendas, você tem que entender um pouco de tudo pra... Exatamente. E vocês encaixam isso dentro do escritório de vocês. Ai, meu Deus, desculpa. Não, pode. Se quiser atender aí. Não, deixa eu... Estamos ao vivo aqui. Ai, meu Deus. Eu vejo que é uma área muito complexa, muito cheia de informações. É super, tanto que quando você faz esse tipo de projeto, você busca ter equipes, né, multidisciplinares, assim, né? Então, você vai ter pessoas de várias áreas relacionadas ali para conseguir abranger tudo, assim. E então, dentro do teu escritório, por exemplo, você tem a Dani, que é a sócia também, e vocês focam bastante em ambientes comerciais, no mercado corporativo, comercial. Isso, a tua formação ajuda você a tomar decisões, a pesquisar tudo, arranjar clientes, definir produto para o teu mercado também, provavelmente. Com certeza. Então, assim, depois que eu fiz essa especialização, que na verdade eu comecei a pensar em trabalhar, né, ter o meu escritório. E aí, como a Dani já era arquiteta também, né, formada, enfim, fez a pós em gestão de obras, em outras áreas ali. E a gente estava num momento pensando, né, o que a gente vai fazer? E aí surgiu a ideia de trabalharmos em conjunto, né? E aí a gente vislumbrou uma forma de trabalhar diferente. Então, de pensar o mercado de maneira diferente. Como que eu posso fazer projetos de forma diferenciada, pensando no usuário, né? Porque hoje se fala muito no usuário e tal. E isso começou muito forte no design, né? O design centrado no usuário. Então, porque a gente olha muito para quem é a pessoa, para quem está consumindo, né? O que ela espera, o que ela quer. E aí surgiu essa ideia de juntar as duas áreas. Então, como, né, casar a arquitetura e o design de serviços, né, mais especificamente. E a gente começou a trabalhar com projetos de interiores, né, que é a nossa maior atuação hoje, né, no escritório.
E aí a gente focou na área comercial e corporativa exatamente porque a gente conseguia usar essas ferramentas, né? Na Então, verdade, é fundamental se for imaginar, né? Porque eu vi um projeto que vocês fizeram, por exemplo, do Seu Suco, o nome? isso. Então, o Seu Suco é uma loja que vende sucos. Se Exato. você tem que pensar, é bem intuitivo. Era Você tem que difícil. pensar em tudo em relação a design de produto e design de serviço. Talvez lá você não acabou não usando muito design de produto, né? Porque eles já deviam ter toda essa vertente, né? Eu não sei se é uma franquia ou não. Sim, eles agora viraram franquia. Ah, entendi. Mas para fazer a parte de interiores, você tem que pensar muito no serviço, né? Não adianta... Porque eu, olhando de fora, o que eu imagino? Que o design do serviço vai ser... O balcão do cara não vai estar num lugar nada a ver do lado do banheiro, por exemplo. Ou o banheiro não vai estar no meio da loja. Sei lá, um negócio Exatamente. nesse sentido. Não, foi muito legal você trazer esse exemplo, porque o Seu Suco em especial, onde eles estão hoje, eles são uma loja pequenininha. E a gente fez uma grande mudança dentro, na verdade, porque a gente alterou o local do caixa deles, né? Eles já queriam trabalhar com um sistema de autoatendimento, né? E aí, dentro do projeto, desses estudos de projeto, a gente identificou que seria o melhor mesmo para o espaço. E aí, a gente conseguiu deixar um ambiente muito mais amplo, muito mais fluido, né? Com um funcionamento muito melhor. Através dessa nossa forma de trabalho, né? Que a gente consegue ter as duas visões, né? Vamos dizer assim. Como que vai ser a entrega do serviço, a experiência do cliente e a parte arquitetônica, obviamente, né? Então a gente pode culpar, por exemplo... Quando você vai num restaurante, por exemplo, e a fila do caixa fica no meio do buffet, a gente pode culpar quem projetou. Não teve design de serviço. Porque, eu não sei se tem a ver, mas, por exemplo, os doces que ficam no mercado lá pra você pegar, isso pode ser um design de serviço também? Pensar pro consumidor um negócio meio... Bom, daí já, na verdade, tem muitas que é muito amplo, coisas, né? Como você falou também, daí entra marketing, são muitas camadas, né? Uhum. Podem ter muitas coisas envolvidas. Lá no Seu Suco, por exemplo, o que vocês fizeram? Um detalhe que vocês fizeram que pode ter feito uma diferença grande pra trazer essa noção de profundidade dentro do ambiente? Acho o que caixa, principalmente. A maior alteração nesse caso foi o caixa e também explorar a área externa, porque a gente estendeu a loja, né? Ela tem uma área externa ali com um jardim, umas mesinhas, e a gente fez essa extensão da loja. Então, a parte externa, ela tinha grama, tinha cadeiras, mesinhas ali, era gostoso. Mas a gente desenhou, a gente fez um desenho que parece que isso tudo faz parte da loja, né? Então você cria um espaço mais amplo, mais fluido, mais gostoso de ficar, né? E que se relaciona com o público, porque eles já têm um público jovem, né? E aí a gente trouxe essa pegada bem leve, divertida, para que eles gostassem de estar ali, de sentar ali, de usar aquela área. Entendi. Então... E o design de serviço... Ele entra não só tipo em lojas de alimentos, coisas assim. Você consegue usar em outros. Provavelmente deve poder usar em quase qualquer tipo de varejo. Qualquer coisa. Porque, na verdade, o que é o design de serviços? São várias ferramentas que você pode utilizar. E aí você vai entender de acordo com a demanda daquele projeto em especial, né? Então... como eu falei, identificação de persona, a jornada do usuário, né? Então, são várias coisas que você pode utilizar para entender o que é aquele público, o que é aquele negócio, e isso pode ser usado. Tem cases de design de serviço que não são meus, mas em companhias aéreas, né? Por exemplo. Então, como, né, o check-in online, por exemplo, né? Como isso facilitou, deixou mais fluido, enfim. Então, em qualquer área. É tipo o pessoal não montar uma loja de bengala com escada para entrar. Não, daí não vai funcionar. Aí é o design de serviço Ao sem contrário. design ou ao contrário. Entendi. Sim. E lá vocês executam não só projetos comerciais, residenciais também, provavelmente? Sim. E aí até é legal, porque eu acho que a gente começou um pouco ao contrário do que a maioria, né, dos escritórios normalmente acabam fazendo. Então, o nosso foco era comercial e corporativo, né, escritórios. E aí a gente se abriu para o residencial depois, assim, né, que é um outro tipo de projeto, é um perfil também super legal de trabalhar, mas veio depois, veio com o tempo, assim. Então, a gente atende essas três áreas. E tem diferença de projetar um e o outro, né? Muita. Provavelmente. E muita. O que mais pode ser diferente? Porque eu imagino,
um projeto comercial, você vai focar em lucro, experiência. Só que agora, se a pessoa da residência, por exemplo, que é o outro projeto, ela vai querer, talvez, ou sofisticação, ou conforto, ela não vai muito se importar com alguns detalhes que no comércio sejam fundamentais, né? Exatamente. Assim, pra mim são 3 diferenças básicas. Primeiro de tudo é o tempo. Tempo de projeto, que influencia muito, impacta muito, assim. Então... Qual que é mais rápido? Comercial. Comercial é muito mais rápido, sério? Muito mais rápido. E você precisa entregar mais rápido. Porque normalmente tem o quê? Um custo de aluguel envolvido, né? Algum investimento que a empresa está fazendo ali. Tempo de mudança. Então, eu vou fazer a mudança no final do ano, porque meus funcionários vão estar de férias. Então, tudo isso impacta, né? Então, esse planejamento de projeto é completamente diferente. Interessante. Muito mais rápido. E fundamental pensar nisso também, né? Fundamental. Porque, eu imaginando agora, você tem uma empresa e vai fazer uma obra, uma reforma, enquanto você pode, assim, você não consegue operar, né? Dependendo da situação. Exatamente. Aí também entra a questão da obra, né? Porque a obra normalmente são horários diferentes, dependendo de onde é o Por local. num prédio e já muda tudo. Exatamente. Shopping, prédio, né? Tem que ser horários fora do horário comercial. Então, tudo isso impacta. Segundo é o que você falou, né? O que o cliente quer e o budget que ele tem, né? Então, normalmente no comercial ali, a gente tem que trabalhar dentro de um limite financeiro, vamos dizer assim, né? E muitas vezes isso demanda você ser muito mais criativo, você trazer soluções ali que resolvam aquela questão, aquele problema, de uma maneira com um custo menor, né? Custo-benefício. Então, acho que isso também impacta bastante. Né? Porque o residencial, você está trabalhando com o sonho da pessoa, né? Nem que ela vá fazendo por um período de tempo, não execute tudo de uma vez, mas você vai entregar aquilo que é o sonho dela, no projeto pronto. No comercial, não. Muito mais personalizável, por isso que demora bastante. Sim. E um outro ponto seria o tempo de mexer no projeto, vamos dizer assim. Então, no comercial ou corporativo, sei lá, dali 2 anos ou até menos, dependendo do tipo de projeto, talvez você já tenha que repensar aquele espaço, você já tenha que fazer algumas alterações, ou ele aumentou, ou ele diminuiu, ou, né, não faz mais sentido aquele fluxo que foi desenvolvido. Tem que não acontece na tecnologias. residência. Né? Tipo, a pessoa só vai mudar se quiser algum item novo, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Ou mudei de casa, ou, sei lá, tive um filho que não estava previsto no projeto, quando foi feito no projeto. Não estava previsto no projeto. Essa é boa. Não estava previsto quando foi feito o projeto. Enfim, alguma alteração, Mas né? é muito mais raro, né? Muito mais raro. Ou esse tempo é muito maior. Eu vou mexer na minha casa, sei lá, depois de 10 anos, não sei, vou querer renovar minha cozinha, vou fazer algo diferente. Porque no comercial, vamos supor, pegar um restaurante e surgiu totem automático. Sim, muda totalmente, às vezes. Você tem que repensar o layout, toda a entrada, talvez, tudo que impacta isso, assim. Então, são essas intervenções que vão ter que acontecer muito. E vocês acabam estudando, provavelmente, as tendências, né? Porque a gente costuma falar que aqui no Brasil demora um pouco mais para chegar a algumas tendências. Vocês dão uma olhada no que está acontecendo lá fora e tal, para trazer a experiência para cá? Com certeza, né? Você tem que estar ligado, porque muitas vezes o próprio cliente já tem essa visão também, né? Daquilo que ele está vendo lá fora como referência, que ele quer trazer para o negócio dele, obviamente dentro, né, das condições que a gente tem aqui. Então a gente precisa saber, precisa estar olhando, precisa estar, né, atento. Uma pergunta meio diferente. Vocês acabam fazendo alguma análise meio estatística para provar algum ponto, alguma coisa assim? Por exemplo, se na maior parte dos estabelecimentos que vendem comida, o caixa mais longe é melhor, alguma coisa assim. Não estatístico, mas tipo, talvez um conhecimento que você vai adquirindo, uma experiência para dizer alguma situação. Não, funciona desse jeito. De outro jeito, não vale a pena, alguma coisa assim. Vocês devem fazer esse tipo de análise, talvez? Existem, sim. Por exemplo, você trouxe varejo, né? Tem o que eles chamam de áreas quentes, áreas frias, né? Melhor posição de vitrine, tamanho de porta. Então, tudo isso, na verdade, a gente não faz, mas a gente utiliza esses conhecimentos, né? A gente sempre busca
quando a gente vai fazer um tipo específico de projeto. Porque, sim, isso impacta, isso tem um porquê, né? Das pessoas interagirem dessa forma num determinado espaço, e daí isso já é tabulado, né? A gente busca essas informações. É que deve demandar uma quantidade de horas absurda para você fazer um estudo desse, né? Então é briga de cachorro grande. Você vai pegar loja de alimentação, não tem como comparar uma loja que tem um fluxo bem menor com um McDonald's, talvez, que vai ter que pensar em cada centímetro quadrado ali para experiência, deve ter uma equipe só para planejar esse tipo de coisa, né? Com certeza. Você vê esse tipo de estudo comercial e tal, aumentando a demanda no futuro, tipo, quanto mais tempo passa, mais crítico fica o cliente para executar esse tipo de coisa? Mais crítico, com certeza. Mais crítico, né? Porque se fala muito hoje, já não é um conceito novo, né? Na verdade, mas do varejo de experiência, né? Então, eu fico sempre pensando o que vai vir depois. Porque se hoje você sempre tem que pensar em trazer uma experiência diferente para o seu cliente, para que ele queira voltar para a sua loja, né? Seja o que ficou muito famoso há um tempo atrás, vamos fazer uma parede instagramável, né? Vamos colocar um balanço. Né? Ainda tá em alta, tá? Ainda tá em alta. Ainda dá pra fazer Ainda dá pra fazer. Então sim, e o dono, né, dos estabelecimentos comerciais, ele cada vez quer mais isso, e ele sabe disso, assim. Então sim, a gente não é um projeto, né, apesar dele ser mais rápido, mais dinâmico, tem que ter muito cuidado quando você está desenvolvendo, porque você pode ajudar ou não ajudar aquele negócio, né? A deslanchar, então. E, tipo, nesse segmento, por exemplo, comercial, que a gente pensa muito em loja, né? Quando fala comercial, você pensa em loja, experiência do usuário de entrar lá, escolher produtos, ter uma iluminação boa, ter o caixa, enfim. Mas o que mais é um ambiente comercial? Assim, por exemplo, hoje em dia, startups, né? É a palavra da década, talvez. Muita gente crescendo rápido quer entregar uma experiência do Google para o pessoal. Tem uma sala de jogos e tal. Isso se aplica nisso também? Tipo, o escritório de startup, ele tem que ser pensado de um jeito diferente também? Com certeza. Porque não é residencial, né? Não isso. É residencial. A gente chama de corporativo, mas né, também são projetos dessa mesma tipologia, vamos dizer assim. E também, sim, a gente tem que pensar na experiência de quem está trabalhando ali, de quem vem visitar, né? Quando você fala startups, quem é o investidor nessa startup, né? O que você vai querer que ele enxergue quando ele for visitar a tua startup, né? Ou quando ele estiver interessado em investir. Então, tudo isso também impacta e a gente tem que pensar quando vai fazer o projeto. E criar essa experiência também. Então são 3 mercados, tipo, que são bem diferentes, né? Tem o residencial, que você falou que é mais demorado e tal, você acaba trabalhando com o sonho da pessoa, que, claro, todos são sonhos, né? Sim, mas o residencial é diferente, né? Aí tem o corporativo, que daí o foco sai do cliente, às vezes vai para a pessoa... sai do cliente dono e vai para os funcionários, provavelmente, e depois vai para o lucro, para o estabelecimento. É difícil de linkar tudo isso, né? Às vezes. É difícil. E qual que é mais desafiador disso, você acha? Sempre quando a gente trabalha com espaços que tem muitas pessoas interagindo, é mais difícil, né? Porque é aquilo, né? A gente nunca agrada a todo mundo. Então, quando você pensa numa loja, você tem o público, você tem a persona, né? E você desenha aquilo para aquela persona, é mais difícil, porque você ainda assim está fazendo algo ideal, mesmo que você converse com ela, que você entenda quem ela é, né? O que ela espera daquele espaço. Ainda assim, você está fazendo algo ideal. E que não vai necessariamente agradar todo mundo que tem aquele perfil. Então, acho que isso é o mais desafiador, assim, né? Então, seja um grande escritório que tem um monte de perfil de colaborador diferente, ou uma loja, né, que vai receber várias pessoas, né, durante um ano, vai ter muita interação ali dentro, são bem desafiadores. Então, residencial é fácil, gente, é isso aí que ela tá querendo dizer. Resumindo, não, mentira. Residencial é super tranquilo. Não é. Não dá dor de cabeça. Não imagina. Não, eu imagino, porque são vertentes diferentes, né? São dificuldades em níveis diferentes, eu acho, assim, né? E
todos você tem que agradar, só que tem uns que você tem que agradar mais, às vezes, porque o estudo é muito maior, né? O estudo é muito maior. Tipo, porque o processo de decisão é baseado muito em gosto, né? Provavelmente o residencial. Exatamente. Então, você vai apresentar um 3D pro cliente, um render, ele vai olhar, nossa, achei muito bonito, podemos executar. Exatamente, Né? não é tipo... Nunca é tão fácil assim. Será mas... que o meu visitante vai gostar da minha sala? Não, eu gostei da minha sala, né? É uma pessoa pra você agradar. Exato. Uma família Uma ali. família. Um filho não planejado, talvez. Não mas... tava no projeto. Coitado, filho. Esse vai sofrer. Mas num corporativo você tem que agradar muita gente, né? Exatamente. E dentro do corporativo são disciplinas talvez diferentes que vocês têm que pensar. Por exemplo, tem muito mais a parte de internet, parte de rede. Uma coisa também que me chama muita atenção no corporativo é a questão de tipo, conforto, ergonomia. Isso tudo tem que ser estudado. Tem que ser provavelmente. estudado. Tem que Temperatura, cores. Sim. Bom, iluminação, temperatura, né? Ergonomia são essenciais, né? Quando você fala em espaço de trabalho, é o mínimo que você tem que ter, né? Se executar um projeto e passar uma semana 10 demitidos, 10 que se demitiram, o projeto teve alguma... ruim. Luz muito forte na cara, temperatura muito quente, cadeira não é confortável. Exatamente. Então, esse é o básico do básico. Mas você falando assim, tipo, na internet, rede, enfim... eu vejo que, assim, no residencial, talvez, você tenha muito mais detalhes de, por exemplo, desenho de forro, acabamento, né? Como que você vai combinar revestimentos. E no corporativo, você tem que ter esse olhar mais técnico, talvez. Como que funciona a empresa, quais são as áreas, que equipamentos precisa, né? Isso vai demandar que tipo de, enfim... de elétrica, né, de instalações elétricas, então são essas diferenças. Então, um é super detalhado num quesito e o outro é mais detalhado nessas minúcias, assim. Eu até tava imaginando esses dias como que é fazer um projeto de uma cidade, por exemplo. Nossa, deve Porque ser doido. são infinitas coisas, né? Que eu tava caminhando... Planejamento urbano. O planejamento urbano. Putz, você tem que pensar no saneamento, você tem que pensar na iluminação, nas estradas, no trânsito, em tudo. Basicamente em tudo. Nas praças, áreas públicas, né? Mobiliário. Infinito, basicamente. Paisagismo. Então não é tão fácil quanto residencial. Não. E você já imaginava, você como Maiara, que você sairia de design de produto, serviço, pra pensar isso? Não. E você gosta? Eu gosto. Gosta mesmo de, pensar, usar isso? Porque eu não sei se as pessoas fazem design de produto pra entrar nessa área, talvez. Não, tem bastante gente que acaba indo, principalmente por conta de imóveis planejados, né? Então, assim, tem uma relação, né? Quando eu, por exemplo, meu estágio foi na Inove Design, na área de... Eles tinham, na época, agência, né? Então, faziam projetos e a gente fazia projeto de imóveis. Então, eu já tava meio na área, assim, né? Mas eu não me imaginava tendo meu escritório, trabalhando com interiores especificamente. Não era isso. Mas eu sempre gostei do design de serviços. Então, eu participei muito de jams, né? Que chamam, são service jams. O que é Jams? São esses eventos que você fica... Que hoje tem os hackathons, por exemplo. Sim. Você fica um final de semana lá, uma imersão, e daí você tem que criar um serviço, tem que desenvolver alguma solução e tal. Então eu fiz vários, assim. Pegou experiência absurda. Sim, fez um muito networking legal também. Super legal. Daí você vai conhecendo o pessoal da área. Então eu me via, de alguma forma, trabalhando com isso, utilizando essas ferramentas, porque eu gosto muito, acho que faz muito sentido, assim. E aí acabei... né, vamos dizer assim, caindo na parte de interiores e a gente conseguiu linkar. Então é legal, né? Que tem tudo a ver, né? Se for imaginar. Tem a ver. E o objetivo de vocês, por exemplo, é conseguir atingir franquias, alguma coisa assim? Sim. Porque eu não sei se tem diferenças de, por exemplo, vamos pegar uma loja pequena. Né? Não pequena, mas uma, né? Única. Não uma vai ser única. Replicado. Tem diferença, né? Provavelmente. Claro. Talvez a conversa é muito diferente, porque imagina, vou dar o exemplo do Seu Suco. Tem outras lojas já ou não? Ainda não. Ainda não, mas vamos imaginar, Curitiba. Curitiba é um público X, que vai estar no bairro Y, Sim. Vai ter o fluxo vai ser desse jeito. Talvez quando aumenta isso, o Seu Suco pula de uma loja para 100 lojas,
já vai ter uma lá no Amazonas, vai ter uma no Tocantins, uma em São Paulo, que é completamente diferente o público, né? Sim. Isso vai influenciar também no... Sim, eu acho que, na verdade, o que mais varia da relação da franquia são as tipologias de loja, né? Porque normalmente você não tem só uma, né? Daí, quando você vai pensando nesses desdobramentos, é para se adequando a esses diferentes tipos de públicos, né? Então, nessa região, talvez eu tenha mais esse estilo de loja container, porque são muito mais áreas abertas, porque, enfim, né? Então, isso vai variando também a tipologia de loja, assim. Então, sim, você tem que pensar em muito mais coisas, né? Em muito mais interfaces, né? E você gosta de fast food? Depende. BK ou Mac? Qual que você prefere? Sabia que eu não sou muito, mas eu acho que Mac. É? Então vamos imaginar assim, ó. O McDonald's acabou de lançar um contrato, vai contratar a ponto 41 e vai botar a Maiara na frente. Já. Vou assinar depois eu trago o contrato aqui pra mostrar que é verídico. É surpresa, Era sério, surpresa. Esse é o prêmio do... o pessoal tá ali fora, o Ronald McDonald. Tá todo mundo ali. Qual que era aquele? Eu tava tentando lembrar o nome daquele que era um hambúrguer, lembra? Que tinha um cara que era um hamburgão. Que era um personagem também, Não tinha um que era um vestido de prisioneiro também? Não Nossa, sei. é muito antigo isso? Pô, nem sou tão velho. Mas enfim, vamos imaginar que o McDonald's... Na minha época. Vamos imaginar que o McDonald's contratou você pra fazer um estudo de se tá fazendo sentido os ambientes comerciais. McDonald's. Porque não existe a situação perfeita, né? Nunca vai estar agradando todo mundo, que nem você falou. Seja no ambiente comercial, residencial é mais fácil de agradar porque o cliente mesmo vai decidir, né? Mas quando você está fazendo um estudo para gerar lucro, para aumentar faturamento, para melhorar a experiência, você está atingindo 1 milhão de pessoas, sei lá, 223 milhões de pessoas talvez. E isso vai impactar positivo ou negativamente para algumas pessoas e assim por diante. Pensando dentro de uma loja do McDonald's, por exemplo, o que você faria de análise como a primeira coisa que você faria analisando como design de serviço dentro de um fast food, assim, por exemplo? Nossa, pergunta pegadinha. Complexa, né? Complexa. Tá, então em resumo, é o que eu faria de diferente numa loja estabelecida. O que você analisaria primeiro, tipo, para poder fazer uma mudança? Porque eu imagino que o McDonald's se contrataria porque talvez as coisas não estão indo bem. Não estão funcionando, sim. Tá. Então, acho que primeiro de tudo é olhar como que tá o fluxo da loja, né? Então, sei lá, você vai ter que entender, a pessoa entra por tal porta, então são várias portas, é uma porta só. O que ela faz quando ela entra? Ela fica perdida. Tem sinalização, isso é uma coisa também que impacta, né? Vou anotando aí. Se o McDonald's cancelar o contrato aqui... Se não quiser trabalhar comigo, fica a dica. Já passa pra frente. Enfim, ou a pessoa já sabe o que fazer, né? Vai direto, compra, ou ela não consome e vai embora, né? O que tá acontecendo naquele espaço. Que eles devem ter esses dados, né? Sim, o pessoal entra aqui e vai embora. Então você tem que analisar o que pode ser. Exatamente. Pode estar com cheiro ruim, pode, sei lá, o produto não agrada, enfim. Exatamente. Então, primeiro de tudo é o que é a dor deles e entender como que isso tá sendo na loja, tá funcionando na loja, né? E aí você vai ter que linkar as coisas, começar a fazer muita ideação, né, que a gente fala assim. Então, o problema é a posição do caixa, porque a pessoa entra e ela demora muito para chegar até o caixa, tô chutando aqui, né? E aí nesse trajeto tem muita coisa no caminho, ela pode, sei lá, perder o interesse e ir embora, desistir antes de fazer a compra, né? Aí você testaria isso? Dá pra testar. Se fala muito isso, na verdade, né? Quando você faz projetos de design de serviços, tem os testes, né? Você faz mockups, que não precisam ser o projeto finalizado já. E aí você testa isso, deixa lá um tempo, as pessoas interagem, vê se aquilo funciona mesmo, se a pessoa entende a funcionalidade daquilo, se fica bom, antes de fazer de fato. Então, eu imagino que numa rede tão grande como o McDonald's, isso deve acontecer muito. Eles escolhem lojas, né? Que são lojas
importantes, Chave, né? lojas chaves, exatamente. E eles vão fazer essas mudanças. Por isso que em grandes franquias, muitas vezes, algumas mudanças não acontecem em todas as lojas, né? Então eles começam, testam aquilo. Funcionou, não funcionou, vai pra bola pra frente, né? Então, é algo muito dinâmico, muito dinâmico. É teste, erro, teste, erro, não, teste... Entendi. Tentativa e erro. Isso, que tem na... Enfim, esqueci, me fugiu. Mas você vai tentando, errando, até você chegar num modelo que funciona. E tá tudo bem, né? Você não precisa ter uma resposta direta já de cara. É porque não é um negócio exato, né? Exato. Tipo, você não tem como... você não tem como decidir uma estratégia e falar, isso vai funcionar. Sim. A não ser que alguém chegue e fale assim, 100 pessoas cheguem e falem, o caixa está muito longe. Ninguém vai falar. Você não sabe muitas vezes que Às vezes nem a pessoa sabe que é isso, né? Às vezes só entra e fala, putz, olha a fila. Mas ela tá vendo a fila errada, não é aquela fila. Né? Então, a fila de pegar a comida. Não que acontece muito, né? O pessoal se mistura ali no meio. Isso pode trazer, eu acho que uma experiência ruim no McDonald's, por exemplo. Com certeza. Você vai ficar olhando, o pessoal tá esperando o lanche e você acha que, putz, tem 50 pessoas na fila. Nem vou enfrentar essa fila. Para pegar o lanche deve demorar mais tempo ainda. Na verdade, já tá tudo pronto, né? Já tá tudo pronto. Porque esse tipo de análise, eu perguntei, por exemplo, porque tem muita loja que por mais pode ser pequena, não precisa ser uma mega franquia, talvez o poder de compra, o poder de investir uma grana para fazer um estudo seja bem mais limitado, mas todo mundo precisa fazer algumas análises para ver se as coisas estão indo bem, né? Porque às vezes você não tá vendendo, você como loja, você não tá vendendo bem. Mas a crise... mas o pessoal não tá comprando na internet, né? Putz, às vezes pode ser um detalhe, o espaço, né? Claro, com certeza. Exatamente. E quando, tipo, surgiram, toda vez, quanto mais tempo passa, mais a internet está dominando o mercado de compra, tudo, né? Você compra, basicamente. Roupa, tênis. Antes era, se eu comprar não servir, ferrou, vou ter que ficar. Hoje você troca, no dia seguinte eles já mandam outra, é tudo grátis. Sim. Isso acaba impactando também a experiência do usuário na hora Com certeza. Nossa, eu amo a Amaro, por exemplo, né? Acho que todo mundo conhece. Vão ter 2 patrocínios dessa vez. 2 patrocínios, Amaro. Então... e quando surgiu, né, a primeira loja Amaro aqui em Curitiba, pelo menos, né, foi o maior, nossa, mas você vai na loja e não pode comprar, né, como é que é isso? Eu não sei, não conheço. A Amaro é uma loja que ela era 100% online antes de ter lojas físicas, então ela fez o caminho inverso, vamos dizer assim. Então, e aí ela abriu lojas com um conceito diferente. Então você vai na loja, você tem... sei lá, uma peça de cada modelo que tem no site, nem tem tudo, né, porque é muita coisa, e aí você vai lá e você prova aquela peça, e aí você compra, você pode comprar direto na loja com totens de autoatendimento, ou direto com os vendedores que ficam ali, só que você não leva necessariamente, né, eu sei que tem algumas lojas que hoje em dia já dão essa possibilidade, mas inicialmente você não levava direto a roupa. Você comprava para receber em casa. Mas o objetivo de ter a loja é a pessoa poder ir lá, encostar no tecido, ver o modelo, né? Ver com a mão, né? Que a gente fala. Ver o modelo, experimentar no vestiário antes de comprar. Ou até... atingiu o público que não conhecia a Amaro digital, né? E daí tava caminhando no shopping, uma loja diferente, foi lá, experimentou, gostou e fez a compra. Então é uma experiência completamente diferente, né? Do que aquilo que a gente tinha como padrão inicialmente. É uma inovação, né? Exato. E isso impacta muito, então você tem que pensar se aquele negócio ele é digital e é físico, e as duas coisas se relacionam, eu preciso ter isso conectado também no espaço, né? O que vai ser o objetivo do espaço, né? Então, se eu perguntar pra você, por exemplo, você acha que as lojas físicas vão acabar? Não, nunca. Nunca diga nunca, né? Não. Já diria Justin Bieber. Nunca diga never. Não, acho que não. As coisas são reinventadas sempre, né? Então... quem correr antes e trazer a melhor experiência vai sair na frente. Exatamente. Porque eu analisando de fora essa questão da Amaro. Amaro? Amaro. Eles vão diminuir muito o complexo logístico deles, provavelmente, né? Podem ter um centro de distribuição, né? Eles não vão precisar ter um estoque em cada loja, Exato. fazer
Ó, acabou o número 36, vende sapatos? Vendem. Acabou o número 36, manda pra lá. Então vai gastar um monte com frete, eles vão poder centralizar isso, eles vão poder trazer a experiência pro cliente, né? De ter todas as peças, às vezes um em cada numeração, mas a pessoa pode provar, ver outras, né? Exatamente. Que no digital, quando você compra um produto, ele sugere, né? Também foi uma inovação, né? Você comprou tênis, que tal essas meias, né? Sim. Então na loja você já tem mais essa experiência, porque a loja vai tentar atrair cada vez mais o cliente para ele comprar mais, né? Isso vai ser um dos objetivos. Sim. E ele vai poder provar, testar ali, vai ter as pessoas que vão passar na rua e vão ver. Essa é uma mescla super inovadora. Tem alguma outra loja que você conhece que tem essa ligação? Eu conheço a Amazon, que eu acho que tem as lojas lá fora. Sim, os mercados, né? Até a questão de não ter caixa, né? De você entrar, pega o produto e vai embora, e na hora que você passa pela catraca, né? Ele já identificou tudo que você comprou e cai na tua conta direto, né? Então tem muita coisa nesse sentido. Isso é um exemplo de inovação de lojas físicas, né? As lojas físicas. Mas você falou de, as lojas vão acabar, né? O que aconteceu na pandemia, né? Os escritórios físicos vão acabar, agora é tudo 100% home office. E a gente tá vendo que não está sendo exatamente assim nessa retomada, vamos dizer assim. Então, é o que eu falei, as coisas vão se reinventando, talvez para grandes lojas. Pode diminuir um pouco. Exatamente, as grandes lojas, né? Que é a Amaro, que poderia ser uma loja tipo C&A, grandona, assim, né? De departamento. Ela tem, uma loja pequena, uma loja comum. Então, é esse repensar o espaço. É que tudo vai mudando naquela teoria lá do oceano vermelho e oceano azul, né? Então, antes, talvez, as lojas físicas eram um oceano vermelho, né? Era soco, tiro, porrada e bomba. E era super competitivo. E daí ficou largado. Agora voltou, quem não faliu, né? Espero que ninguém tenha... Muitas pessoas tenham falido, mas você tem que reinventar. Então, a gente pode dizer que cada vez mais, mas sempre vai acontecer isso, o modelo clássico das lojas podem acabar. Porque sempre vai mudar, né? Exato. Tipo a loja com as araras socadas de roupa, você normalmente não vê mais, né? Então, assim, você tá repensando. Então, esse tipo de loja talvez tenha mais dificuldade, né? De ter um espaço, de ser vista, né, no mercado. Então, isso morre, mas tem outras coisas que vêm no lugar. O espaço físico sempre vai existir, né? A não ser que lancem um metaverso, que eu nem sei exatamente o que é ainda, mas talvez ninguém saiba. Mas a não ser que surja uma mega tecnologia, vai frear bastante, né? Mas o espaço físico sempre vai... Porque tem o público que ainda vai preferir na loja física. Eu hoje compro quase tudo na internet. Roupa, tênis, principalmente. Não vou na loja nem para provar, porque se não servir, passo para frente. Mas eu conheço muitas pessoas que não abrem mão de... Talvez nem olham na internet. Depois, talvez, para comparar preço e negociar com o vendedor. Falar, aqui eu tenho cupom e tal. Ou para ser bem atendido, né? Para chegar lá, ganhar um cafezinho, sei lá. Alguma coisa nesse sentido. Então, a reinvenção, ela sempre vai... Sim. Ela sempre vai estar à frente. E esse é um papel da arquitetura, do design de produto, design de serviço, para poder atingir o público, né? Porque vocês correm contra o tempo, basicamente, né? Sim. Porque imagine você projetar uma loja e usar uma tecnologia ou um método de design de serviço antigo. Talvez você acabe com a loja, sei lá. Exato. Eu acho que o mais legal e que mais me fascina, na verdade, em trabalhar com isso é que você tem que estar sempre olhando para aquilo que está acontecendo, né? No mundo. E muitas vezes não é diretamente relacionado ao que é a loja, né? Mas isso tudo que a gente conversou agora impacta o que é a loja, uma loja, no fim das contas, né? Então, você tem que estar olhando, tem que estar pesquisando, vendo coisas diferentes. E isso vai impactar no resultado do projeto, né? Porque é tudo perspectiva, né? Você vai conversar com o cliente, você vai conversar com o dono da loja lá, por exemplo, e conversar, o que você acha da gente testar essa situação, alguma coisa assim? Porque, que nem você falou, é tudo teste, né? Tentativa e erro. Lembrou o que você estava querendo falar? Tentativa, erro, teste? Eu acho que não lembrei. Mas é tudo isso, né? Porque você vai poder desenhar aquilo, vai poder mostrar para o cliente e ele pode perguntar, por que você fez esse tipo de projeto? Não, então, vamos imaginar o seguinte, o fluxo é dessa forma, as pessoas vão entrar aqui, elas pretendem entregar essa experiência e assim por diante.
Você acaba Sim. sentando com os clientes para definir esse tipo de situação? Os clientes trazem esses... Muitas vezes eles trazem já, né? Porque o tipo de projeto que a gente atende, normalmente já é uma loja que já está estabelecida, né? Então, ela já tem entendimento ali do cliente, de quem atende, né? E do que ele quer como próxima etapa, né? Como projeto. E daí a gente se aprofunda nisso. Então, hoje a minha loja, ela não, sei lá, como é que eu posso dizer? Eu tenho problema com delivery, porque eu comecei a atender muito delivery, mas eu não tenho um espaço para atender os entregadores, por exemplo. Isso já aconteceu, né? Com um case com a gente. Então, como que a gente vai repensar esse espaço? Não atrapalhando o fluxo daqueles clientes que vão vir até a loja, que vão sentar e vão consumir aqui dentro, mas também o entregador. Isso foi o que você pensou no case. Porque era uma das necessidades. Conta um pouco desse case aí, aproveitando então. É muito curioso essa parte, porque hoje em dia realmente você vê um espaço que é só delivery. Hoje tem bastante, né? E daí você vê um monte de motoboy parado ali na frente para fazer as entregas. Só que numa loja convencional, quando surge isso de sopetão, se você não se adapta, você prejudica o fluxo, principalmente, né? Fluxo. Nesse case aí, o que era o case? Era um restaurante? É um restaurante de rua. E, basicamente, a necessidade deles era ter um espaço... Porque, assim, a cozinha fica no fundo, né? Então, é um salão que ele é comprido, é um retângulo, né? Compridão. Então, a frente não é uma frente grande, né? Pequena. E, no fundo, fica a cozinha e a saída das refeições e das entregas. Então, eles precisavam ter um espaço melhor lá no fundo, no balcão, para ir gerenciando essas... Então, isso aqui é refeição, né, do salão. Isso aqui é refeição que vai sair para entrega. Então, eu preciso embalar e vou deixar aqui num espaço, né, numas prateleiras, para quando chegar o entregador. E a segunda questão é a hora que o entregador chega. Então, ele chega, ele vai direto lá no fundo. Então, ele vai entrar na loja, ele vai fazer todo esse caminho. Ou ele chega... E aí ele tem uma rampa, né? Daí ele chega, ele entra e ele já para... pode empinar a moto ali? Já. Ele vai com a moto direto, estaciona. Então ele chega, vai até o final da rampa e aí já vem uma pessoa para atender ele ali. Então tem um espaço também. Sem atrapalhar o fluxo. Sem atrapalhar todo dentro da loja, as entregas, as coisas que estão acontecendo ali na loja, porque é uma loja pequena. Então, assim, muitas vezes a gente acha que a solução vai ser, nossa, uma mega, vou criar um caminho pra baixo e... de dentro da cozinha, exatamente, né? Vou conectar. Não, eu só preciso atender o que está acontecendo que está ficando truncado. Tá ficando truncado lá na cozinha, porque eu não tenho onde guardar isso e nomear, deixar, né, um negócio organizado e tá atrapalhando o meu fluxo dentro da loja. Então, o que eu posso fazer nesses dois locais? Então, eu resolvo aqui, pronto, né? A demanda do cliente foi... A demanda do cliente foi suprida. Então, isso é legal, porque muitas vezes a gente chega cheio de sonho, né? Não, porque vamos fazer isso, mas eu não posso mudar a loja inteira. Então, eu preciso ouvir, entender o que é a necessidade e como resolver. Né? E umas soluções simples são sempre as melhores. É por isso que tem que ter expertise, né? E nesse tempo que vocês estão trabalhando focado nesse mercado, por exemplo, qual que foi um projeto mais desafiador para vocês? Tipo, pra pensar, assim, Porque projetar, provavelmente, o maior foi o mais difícil. Sim. Mas teve algum que era mais complexo ou a demanda do cliente? Uma pergunta antes. O cliente sempre chega com uma demanda ou não? Às vezes eles entendem vocês como um escritório de loja, vamos supor, um escritório comercial, e ele quer só deixar mais bonito. As pessoas procuram isso ou eles procuram, estou com um problema... E queria ver se vocês conseguem me ajudar. Deve ter tudo que é tipo. Deve ter, ótimo, né? Respondendo. tem de tudo, assim. Mas eu acho que a gente atende clientes que estão um pouco mais maduros nesse sentido de saber já, sabe? É claro, eles querem um espaço mais bonito, mas sempre tem algo a mais. É que o bonito sempre vai vir junto, né? Isso... Exato, então sempre tem algo a mais, né? Não tá funcionando porque está impactando nas minhas vendas, né? Porque é algo que a gente precisa pensar, né? Sim. Eu preciso ter mais espaço, né? Eu preciso ter um espaço mais confortável. Espaço. Exatamente. Então, sempre vem alguma coisa junto. Talvez ele não veja o todo, e daí quando a gente começa a pensar no projeto, a gente vai identificando outras coisas. Mas uma demanda principal sempre vem junto. É que dependendo da quantidade de modificações que o cliente
mesmo que ele peça uma modificação específica, por exemplo, esse caso aí que você citou de um case, ele precisava de um espaço melhor para delivery. Se for fazer modificação lá dentro, você pode encaixar um monte de outras coisas que podem fazer uma diferença maior, né? Você vai atacar um problema, mas vai resolver muitos outros, né? Sim, provavelmente. Com certeza. E acaba entrando o design de produto aí no meio, tipo uns pitacos aqui ali, ou... É porque como a gente desenha muita coisa, sempre entra, né? Então, mas assim, eu não entro na parte de embalagens, eu não entro nessa parte, assim, né, do cliente, né? De marketing e tal. Mas no desenvolvimento das coisas que a gente coloca no projeto, sim, né? Então a gente desenha muito painel, desenha mobiliário, né? E todas essas coisas a gente sempre tenta buscar ideias e pensar fora da casinha, da caixinha. Da caixinha de leite. E em relação ao projeto desafiador, qual que você acha que pode ter sido mais... Eu pensei em 2, assim. Um que, inclusive, acho que em abril vai abrir, tá ficando bem legal. Sem spoiler. Sem spoiler, não, com spoilers, né? Fiquem ligados nas redes sociais. É verdade, eu nem falei no começo, mas a rede social da Maiara e da Ponto 41 vai estar aqui, provavelmente. Tô com a mão boa, tá mais ou menos aqui. Daí você vai ter que se virar pra colocar no vídeo, né? E eu aqui, ó. Ou aqui em cima, talvez, ó. Em algum lugar aqui. Em algum lugar nessa tela. Então, é uma indústria que vende perfis metálicos, né? Basicamente, assim, eles trabalham tanto criando soluções para outras indústrias utilizando esses perfis, quanto vendendo o perfil para o cliente final. E eles montaram uma loja dentro da indústria deles para vender essas soluções, esses perfis para o cliente final. Tá muito frio aí? Não, tá tranquilo, então nada bom. Aí, eles perceberam que eles precisavam deixar essa loja mais legal, porque ela foi, enfim, eles fizeram dentro daquilo que eles tinham de necessidade naquele momento, para testar também, né, e montaram a loja. E é uma loja grande. Por eles mesmos. Exatamente. Então, por exemplo, a cor da marca é laranja, tinha uma parede enorme laranja, assim, né, dentro da loja, os mostruários, os expositores e tal. E eles têm muito produto, porque daí vai parafuso, vão conectores, enfim, são diversas coisas, né. E foi desafiador porque a gente fez absolutamente não, mas vou colocar... Quase 95% de tudo que a gente colocou dentro da loja, a gente utilizou os perfis deles. Então, a gente fez um quiosque, que a gente fez estruturado com os perfis deles, toda a parte de expositor de produtos, né? Mobiliário para o cliente sentar. Exatamente. Então, um expositor central de destaque, um painel. Então, assim... Pensando que eles queriam que o cliente deles chegasse na loja e entendesse que ele poderia usar aquele perfil para diversos usos, a gente colocou o perfil em diversos usos dentro da loja. Então ele vai chegar e vai entrar e vai falar, nossa, isso é perfil, isso também é perfil, olha o acabamento, olha o jeito que ficou e tal. Então a gente deu uma nova cara para esse perfil. E assim, modéstia à parte, tá ficando bem legal. Tô curioso Porque também. a gente usou, enfim, como decoração nas paredes, fez letreiro, fez várias coisas. Assim. E tá ficando bem legal, bem legal. Então, e foi desafiador porque era um mundo novo pra gente. A gente, né, foi lá, visitou. Pra qualquer um é um mundo novo, né? Porque é bem inesperado. Bem específico, sim. E aí a gente visitou a fábrica, entendeu, né, como utilizar o perfil, conversou muito com os vendedores, né? Tive uma aula ali com o vendedor. Especialista em perfil agora. Especialista em perfil, falando, não, porque isso aqui você usa dessa forma e tal. E a gente também, obviamente, teve muita ajuda deles, né? Porque eles têm o desenvolvimento na parte de produtos para como resolver aquilo que a gente queria fazer. Eu quero fazer assim, né? Daí eles foram ajudando em como estruturar isso, né? Então esse foi muito desafiador nesse sentido, assim. E o segundo projeto? O segundo é porque foi um projeto grande que teve que ser feito muito rápido e também eram 3 tipologias diferentes. Era então, indústria também? Era uma indústria, laboratório e escritório, tudo junto. E também foi assim, menos de um mês, assim, Caramba. Correria, e foi um projeto grande, né? E pra gente foi bem desafiador nesse sentido, mas também foi muito legal de fazer, porque...
de novo, né? Tem que entender, tem que conhecer, é outra área de atuação, né? São pessoas diferentes, né? Outro público, né? Aí você tem que conectar aquilo que, né? Os funcionários, né? O que eles precisam, o que eles querem, né? Tudo isso. Assim. Porque uma etapa grande desse projeto, por exemplo, não é só desenhar, né? Não. Você tem que pesquisar, entrevistar, juntar informações. E aí você faz uma conversa de briefing, daí você sai na hora de começar a pensar o projeto, meu Deus, surgiu uma dúvida. Então você vai e volta muitas vezes, assim, com o cliente, né? E são muitos detalhes, muitos detalhes. Então, eu colocaria esses dois, assim, por tipos de dificuldades diferentes, né? Mas foram bem desafiadores. E tudo isso usando design de serviço, design de produto. Tudo isso. Tipo, focando bastante nisso. Tudo isso. E arquitetura, tudo junto. Tudo misturado. É porque dentro desse mercado, que nem eu comentei no começo, parece que é fundamental você analisar isso, né? Porque se você pensar só no quesito loja bonita, pode estar nada funcional, né? Às vezes pode ser um tiro no pé de... Assim, pode ser o mais fantástico, lindo, maravilhoso, todas as capas de revista, mas pode ser não funcional, né? E às vezes o cliente que vai te dizer isso ao longo do tempo, né? Para de comprar, ou não sente mais interesse em ir na loja, né? Assim por diante. Sim. Dentro de uma indústria, você comentou que era uma indústria, isso. Vocês fizeram a parte... Só da loja. Mas dentro de uma indústria em si, dá para aplicar isso também? Tipo, Sim. Processo de produção, sei lá. Sim, com certeza, né? E ainda muito mais no sentido de que você precisa ter todo um fluxo pensado, né? Você tem muitas regras que você precisa seguir quando você vai fazer projeto de indústria, né? Indústria nesse sentido, nesse tamanho, a gente nunca fez projeto. Mas você tem que respeitar áreas de segurança, enfim, tem diversas questões. E aí isso já tem bem tabuladinho, né? Como que é o processo, qual que é o caminho. Então, e aí isso ajuda bastante na hora de você pensar o que vai ser o ambiente ali, como que ele vai funcionar. O que você comentou em relação a, por exemplo, vocês não sei, uma pergunta na verdade, vocês projetaram alguma coisa do zero já? Tipo, a pessoa tinha uma concepção... E vocês desenvolveram essa ideia? Você diz tanto na parte de arquitetura, assim, construir do zero? Construir o espaço, pensar tipo interiores. Isso. Você comentou o seu suco, por exemplo. O seu suco já existia e vocês adaptaram. Teve alguma coisa que vocês fizeram do zero? Tipo, estou com uma ideia de fazer Nessa parte comercial e corporativa que tenha saído do papel, não. A gente já entrou em ideias, né, que estavam ali sendo desenvolvidas, mas não porque deve ser bem depois. difícil, porque você não tem nada para se basear, né? Claro, você tem outras concorrentes, né? Um mercado, mas deve ser mais desafiador. E nesse mundo empresarial a gente sabe, né? Que surgem muitas ideias novas, startups, não sei o que. E aí, às vezes, se chega à conclusão de que não é um modelo que vai funcionar e tal. Então, do zero ainda não, mas quero. Logo. E a quantidade de informações que você recebe, por exemplo, de uma empresa pequena e de uma empresa grande deve ser diferente também, né? A bagagem, né? Imaginando, sei lá, você vai receber um áudio de WhatsApp de uma empresa menor falando o que ele espera, só que se for uma mega empresa, uma franquia, já que tem muitas unidades, deve vir informação cada vez mais detalhada que você vai ter que entender e absorver para aplicar. Não necessariamente. O mundo ideal seria. O mundo ideal seria. Eu acho que a grande diferença é que quando você vai fazer um projeto menor, normalmente você tem um interlocutor, né? É uma pessoa que vai acabar passando informação de todas as áreas. Quando você vai fazer um projeto maior, daí você vai falar com o diretor, com RH, com, sei lá, área comercial, com alguma área específica. Várias opiniões. Daí são várias necessidades que são colocadas ali, várias opiniões também, né? Então, isso torna o projeto mais demorado, provavelmente, né? Mais demorado. Que daí é linkar tudo, né? E chegar num modelo que funcione, né? Que funcione pra todo mundo de alguma forma. Porque você vai chegar pro cara do marketing, ele vai ter uma opinião, vai mostrar pro diretor e falar, nossa, que ruim, foi você que fez. Não. Não necessariamente, vamos adaptar. Então é mais demorado nesse sentido, né? Sim. E é mais complexo porque eu imagino que as empresas grandes vão estar cada vez mais à frente já, né? Já vão ter testado muito, já vão ter
feito várias não, consultorias. isso não funciona, isso não quero, né? Então, às vezes é mais restritivo mesmo. A experiência que ganha é absurdamente maior, daí, Sim. provavelmente, que você acaba pegando um monte de não faça, né? Mas daí você acaba sendo assertivo também, né? Então, eu sei que desse jeito não funciona, então vamos tentar. E uma parte que agora, não sei, Meu Deus. todo mundo gosta de ouvir e tal, porque a gente conversou com bastante gente aqui que faz projetos residenciais e tal, e todo mundo tem perrengue de obra, alguma coisinha ou outra que acontece. No ambiente comercial, os perrengues devem ser talvez um pouco diferentes, algumas adaptações. Tem algum perrengue de obra interessante para compartilhar? Ai, meu Deus, perrengue. Alguma coisa que deu errado, deu para arrumar, algum... Olha, teve uma situação que foi bem estressante que aconteceu. Estressante é legal também. Acho que, agora na já verdade, passou, sempre né? é estressante, né? No momento, não tem como não ser. Mas era uma obra comercial e era o último dia de obra e era à noite, né? Porque eles estavam lá trabalhando depois do horário comercial. E era a parte da pintura já. E aí me liga a cliente, assim, me xingando, acabando comigo. Porque essa cor desse banheiro tá horrível, tá parecendo um banheiro de escola, foi o que ela me falou. Eu falei, mas meu Deus, o que aconteceu, né? E daí até acalmar, entender, não, pera, então eu vou até aí, vamos resolver. Cheguei lá e realmente a cor que a gente indicou não ficou conforme, né? Por exemplo, era pra ser a verde e ficou um azul horroroso, realmente ficou muito feio. Com banheiro de escola. Ficou um banheiro de escola. E aí a gente, tinha que resolver rápido ali, já tava fora de horário de tudo, né? Tinha que resolver a situação. Foi algo que aconteceu ali. Eu não sei se eles pintaram por cima de alguma cor que já tava. Mesclou o tom ali. Não sei o que aconteceu, mas ficou muito ruim. E aí, junto com o mestre de obras, daí a gente viu que tinha lá um tom de amarelo que a gente tinha usado num outro espaço. A gente falou, vamos pegar isso aqui, vamos dar um jeito, né? E aí misturou lá com a tinta que tinha e a gente conseguiu chegar num tom melhor, mais bonito e muito mais próximo daquilo que a gente queria. Aí ele fez o teste na parede, deu tudo certo, ficou bonito. O cliente aprovou. O cliente ficou resolvido, feliz, loja aberta. E assim, foi um negócio pequeno, porque eram 2 banheiros, não era o ambiente inteiro. Mas assim, ela já estava em todo o estresse, né, de obra, último dia, tava finalizando, e aí quando ela chegou lá e viu aquilo, ela ficou, né, apavorada. Com razão, não tirou a razão dela. Então, assim, eu acho que coisas nesse sentido acabam acontecendo muito. Você planeja, você organiza, daí chega na hora de executar, meu Deus, a gente vai ter que repensar isso aqui, né? Daí você corre pra tentar ter alguma ideia e resolver na hora. Que os maiores perrengues de comercial deve ser prazo, né? Tipo, Sim, porque vai prazo. ser tudo sempre na correria, que nem você comentou. O pessoal tá louco pra abrir, deve estar pagando aluguel. Sim, no outro já. dia chegar a mudança e daí já tinha festa de inauguração agendada. Tipo, você não vai atrasar. Porque numa isso casa até que dá, né? Tipo, você consegue. Assim, não que. Isso não pode acontecer, claro. O cliente não quer que aconteça, mas é muito mais fácil de lidar, provavelmente, né? Sim. Tá marcado a mudança, mas talvez se desmarque, porque você vai morar ali, não sei. Fácil de lidar, eu não diria, né? Porque você tá sempre lidando com a expectativa da pessoa, né? E aí, por mais que seja uma mudança... Sempre vai ser um problema. Sempre vai ser um problema. Mas sim, eu acho que no comercial, tanto no desenvolvimento do projeto quanto na hora de executar, tem que ser muito agilizado, assim. E aconteceu, você não vai, amanhã eu passo aí. Não, você tem que ir lá resolver, tem que ir, né? Então, tem ponto errado, tá vindo instalar mobiliário, tem, né? O cronograma tem que ser super mega power, bem pensado num comercial, então. Outra coisa, por exemplo, eu lembrei agora. Teve um escritório que a gente fez o projeto inteiro e não ia mexer no piso da parte de baixo, porque tava tudo lindo, tava perfeito. Começou a fazer a obra, o piso tava com uma madeirada, assim... Condenado. Horrível, podre, acabado. Então, assim, não tem o que fazer. A gente vai ter que trocar todo o piso. Só que isso impacta financeiramente em tudo aquilo que a gente já tinha feito e pensado no projeto. Então, isso é outra coisa que daí você tem que resolver durante a obra. Então, beleza, vamos trocar. O que a gente vai colocar no lugar? Como que a gente vai resolver? E o que eu vou fazer lá no projeto, no resto do projeto, pra dar uma aliviada aqui, né? Então, são essas trocas, assim. Não é necessariamente um perrengue,
Mas é uma coisa que é acho difícil de resolver, né? Porque aconteceu. é aquela fase que o cliente já vai colocar a mão na cabeça. Ai, mas Deus, já tava tudo cara, lindo, pronto, planejado. Porque você tem que adaptar, né? E às vezes se você tem prazo, ferrou. Porque dependendo, você adapta, você acaba atingindo várias coisas, né? Vou fazer um lançamento no Instagram, vou fazer uma festa que eu já chamei as pessoas, não tem como mudar, até tem, mas vai ser um transtorno gigante. Então tudo corre contra o tempo, né? Sim. Você acha que desenhar o cronograma de uma obra residencial e desenhar um cronograma de uma obra comercial é muito diferente? Em termos de cronograma, acho que não. Estruturação, vamos dizer assim, acho que não. É o prazo, né? Aquilo que você falou. Vai chegando perto do fim, né? Vai dando aquele calafrio todo dia cedo, normal. Sim, normal. Esperando não dar nenhum problema. E é igual porque chega no final e tudo tem que funcionar, né? Você vai colocar as roupas, o negócio tem que estar de pé, tem que funcionar, né? Você vai, enfim. E os feedbacks dos clientes, por exemplo, dessas obras de lojas, têm sido positivas para vocês? Tipo, tá funcionando, ficou legal, a pessoa elogia muito, tá mais fácil. Por exemplo, esse case do restaurante. Funciona bem? Você pega um feedback legal do cliente depois? Sim, a gente sempre faz acompanhamento, a gente gosta disso, na verdade, né? De passar lá um tempo depois e entender se aquilo trouxe a melhora que ele estava buscando quando ele veio fazer o projeto, né? E, em geral, é sempre positivo, né? A gente vira amigo ainda, vira cliente também do cliente. Tem um case que eu lembro, eu também fuço as coisas, né? Que eu vi uma loja de frutas. Ah, sim, uma frutaria. Que pode parecer um negócio que não precisa de um design de serviço, às vezes, mas... Nossa, e foi muito legal esse projeto. Você tá lembrando até mais que eu. Eu fuço bastante. Fez a lição Tem que conhecer o convidado antes, né? E é um projeto mais antigo, assim, mas ficou muito legal, porque ele já tinha a frutaria há 20 anos. Então era um negócio estabelecido e ele queria dar um up, assim, né? Dar uma nova cara pro espaço. E nas palavras dele, assim, também, né? Valorizar o cliente dele, que já estava ali com ele há 20 anos, né? Ele queria receber melhor o cliente, né? Mostrar melhor os produtos dele, que são de qualidade e tal. E aí, fazendo propaganda já. Fazendo propaganda, depois eu coloco o nome da frutaria. Aí, tanto que ele refez tudo, ele mudou o nome, né? Pegou uma designer, mudou o nome, fachada e tal. E a gente entrou com a parte de interiores. E aí foi repensado todo o fluxo. Então, a pessoa chega, vai pegar o carrinho, qual que é o caminho que ela vai fazer, né? A saída ali, porque não tinha nada disso. Então, a saída, vai ter os expositores finais, a disposição dos caixas, a hora de sair, né? Como expor os produtos, então foi feito... Isso deve ser importante, né? Porque pode ser um produto super lindo e se ele tiver mal colocado ali, ferrou, né? Então, por exemplo, numa frutaria é muito importante você estar cuidando com reposição de coisas, né? E aí eles precisavam enxergar isso para não ficar, tipo, entulhado e não ficar faltando. Eles precisavam enxergar isso do caixa, que é onde eles ficam atendendo as pessoas, né? E aí foi posicionado espelhos em cima dos expositores, que são todos de madeira, super bonito, assim. Então dá essa ideia de limpeza, de conforto e tal. E foi colocado esse espelho angulado para que no caixa, né, foi feita uma posição que do caixa eles conseguiam enxergar, opa, ali já tá ficando meio vazio, vamos lá repor e tal. Então, isso facilita a dinâmica do dia ali, do negócio, né? Então... e eles ficaram super felizes que realmente funcionou, ajudou bastante. Além de que o próprio cliente, quando tá chegando perto, se é algo que tá mais alto, se ele olhar pro espelhinho, ele consegue enxergar também. Então... Tem alguma outra análise? É que eu achei muito interessante isso. Porque faz sentido, né? Você vai no mercado, às vezes, e tá só o resto. E, na verdade, tá cheio de caixa embaixo, mas se não tiver uma pessoa olhando ali, ninguém vai repor as coisas, né? Sim. Alguma outra análise... Porque você falou que faz o fluxo da pessoa entrando até sair da loja. O que isso vai impactar? Impacta na disposição das frutas? Em qual fruta você vai colocar antes? Qual fruta você vai colocar depois? Ou não? Não, por exemplo, vou começar com a pessoa andando no setor das frutas e depois ela vai passar para o setor de frios, porque eles também tinham geladeiras, eles também tinham produtos ali para compra
rápida, né? Que você fala, tá saindo uma bolachinha, sabe? Essas coisas assim. Então, nesse sentido, sim. E daí, então, vou fazer ele começar por onde ele veio, sei lá, ele veio buscar as frutas. Então, faz ele entrar pelo caminho das frutas. Depois vão aparecendo as outras coisas ali, né? Então, com certeza, isso impacta no que você vai colocar de produto no caminho. Porque eu imaginei a guia, a pessoa entrando, por exemplo, não vou colocar o alface antes, porque se eu colocar o alface colocar antes... umas frutas bonitas. Depois eu vou colocar uma melancia em cima do alface, não dá muito certo, né? Sim, sim, daí tem essa separação, né, de verduras, frutas, enfim. E esse cliente deve ter ficado super satisfeito. Sim, até porque ficou bem flexível para ele também. Se ele quer começar colocando verduras na frente, né? Ele consegue expor. Se ele quer, ele pode inverter, ele pode ir fazendo essa alteração e também fazendo testes, né? Então, resumindo, o design de serviço não tem limites. Não tem Você pula Ficou de uma loja também, né? É porque isso faz sentido, né? Você entrar numa loja e ter uma boa experiência. Que quando você entra numa loja, tem as estratégias de mercado que a gente vendo um post qualquer aí no Facebook, mas eles vão colocar o melhor produto ou o produto principal no fundo da loja para você passar por todos os corredores antes, ou aquela questão de posicionar, acho que os sucrilhos, essa que é a história, colocar os sucrilhos mais caros mais para baixo para as crianças escolherem. A posição da prateleira. Daí entra que entra de muito, marketing, várias coisas também. Mas acaba se tendo que pensar, né? Se relaciona, sim. Show de bola. Show de bola. Bem, eu acho que é isso. Uma conversa muito produtiva de design de produto, design de serviço. Muito bom conversar com a Mayara da Ponto 41. Pena que a Dani não pôde estar presente. Pois ela não pode hoje, mas... Mas é bom conhecer esse mercado, que é um mercado que eu acho que tá crescendo pra caramba. Que nem você falou, não... O pessoal que trabalha com design de serviço também, que trabalha com ambientes comerciais, lojas... não desanimar achando que vai acabar, porque não vai, né? A gente acabou de definir isso aqui pra vocês. Não vai acabar. Dizendo previsões do futuro. São previsões aqui. Então, muito bom conversar com você. Muito bom entender um pouco desse mundo, desse mercado aí. E é isso. Eu que agradeço pelo espaço. Foi muito legal, um prazer. Vamos que vamos. E fiquem acompanhando aí pra ver o que mais vai surgir no nosso canal. Isso aí. Até mais. Valeu.